Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Agora a pérola não se vai embora. Agora vai a filha e vai a sogra. Agora não cheira a barros maninho. Agora o Bento está mesmo sozinho. Agora não cheira a barros maninho. Agora o Bento está mesmo sozinho. Agora pinga a chuva da goteira. Agora a filha já não tem papeira. Agora pinga a chuva da goteira. Agora a filha já não tem papeira. Agora a vinha é doce e vinha d'alho. Agora a frívola foi-se uma do tio. Agora a vinha é doce e vinha d'alho. Agora a frívola foi-se uma do tio. Agora rima um novo rumo ao velho. Agora sabe bem este sossego. Metropolitana, novo conceito de rádio online. Boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Metropolitana Porto. Sejam bem-vindos a mais um programa Cláudia Moura à conversa com. O convidado desta semana é o professor Dr. Jorge Bento, professor catedrático jubilado da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Com uma carreira académica de mais de 5 décadas, patenteou o reconhecimento em Portugal e além fronteiras, pelo papel preponderante na defesa e promoção do desporto e da lusofonia. Boa tarde, professor Dr. Jorge Bento. Bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à conversa com. Muito boa tarde, eu fico muito agradecido. Sr. professor, é natural de Bragança? Eu sou natural de uma aldeia, Bragada, é maior que Braga, tem 5 letras. Braga tem 5 e Bragada tem 7. Muito bem. Sou natural aí de um local perdido no meio de uns montes, por isso é que aquilo é atrás dos montes. Sr. professor, um cheiro de infância? Bem, o cheiro da infância nunca desaparece, porque, como diz o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade no programa Migrante, a gente leva sempre o local de onde nasceu, leva-o sempre pela vida fora às costas, como a tartaruga leva aquela carapaça, e portanto é uma ilusão a gente pensar que saiu daquele lugar. Nunca sai daquele lugar, fica lá sempre preso. As circunstâncias do nascimento são circunstâncias que nos acompanham pela vida fora. Mas com certeza que sim. 52 anos ao serviço da Universidade do Porto. Bom, não foram 52 anos da Universidade do Porto, foi do serviço público. Eu comecei no serviço público aos 18 anos, mas digamos da minha carreira de docente universitário foram 40.
Eu comecei por escriturário, por datilógrafo. Que idade tinha, Sr. Professor? Com 18 anos, na Direção-Geral dos Combustíveis, que era aqui na Rua Padre Cruz, junto à Escola Industrial, na altura chamava-se Industrial, não sei se ainda se chama Infante Dom Henrique. Essa Direção-Geral dos Combustíveis já não existe, era do Ministério da Economia, e eu trabalhava exatamente, digamos, a repartição era na importação dos carvões. Não sei se se lembram que ali no Muro dos Bacalhoeiros atracavam muitos navios que traziam, importavam carvão, digamos, para consumo aqui da cidade, das indústrias, e eu trabalhava nisso, nos boletins, digamos, de importação. Quantos anos esteve nessa função? Já não me lembro, porque depois fui para a tropa aos 20 anos, para o serviço militar, onde estive 39 meses, na altura da guerra colonial. Felizmente não fui para fora, porque fiquei em primeiro lugar no curso de oficiais milicianos e as mobilizações começavam pelo último classificado e, portanto, eu safei-me dessa. Muito bem. De que mais gosta na Universidade do Porto? Olha, na Universidade do Porto eu gosto da diversidade. É o facto de ser uma universidade com um número de faculdades muito elevado, muito diverso, e corresponde à própria ideia de universidade. É ter um universo de saberes para tentar também cobrir, digamos assim, a diversidade de áreas da atividade humana. Isso realmente agrada-me muito. E o que menos gosta? Não gosto da deriva neoliberal que a Universidade do Porto, todas as universidades portuguesas e uma forma geral por todo o mundo tiveram nas últimas décadas, sobretudo a partir do ano 2000. Portanto, a Universidade reproduz também todo este mundo que se entregou nos braços da finança e todos estes tiques do neoliberalismo, do egotismo, do individualismo, da competitividade insana. Tudo isso está hoje refletido dentro da Universidade. E a Universidade deixou de ser a casa da espiritualidade, da intelectualidade, do pensamento. Com isso não quer dizer que não haja sempre pessoas, há sempre pessoas que vão além do seu tempo, que era essa a função da Universidade, era estar à frente do seu tempo. O que é difícil de conseguir, isso é muito difícil, porque estamos sempre muito condicionados pelas circunstâncias. Mas hoje noto que há pouco incentivo, há pouco estímulo a que, digamos, haja um número significativo de pessoas dentro da Universidade que é capaz de sobrepujar o seu tempo, de propor ideias, de propor utopias, de propor problemas, caminhos, de refletir a sociedade. Eu acho que a Universidade está mais pobre. Essa consciência existe internamente? Num número cada vez mais pequeno de pessoas, e que eu gostaria que se transformasse num número crescente, mas isso só vai acontecer a partir, digamos, de uma nova geração. Quando isto bater lá no fundo, pressinta que é necessário realmente preencher um vazio que progressivamente está a lastrar, o vazio do pensamento, o vazio das ideias, o vazio de estarmos para além dos nossos interesses imediatos. Mas com certeza. Foi presidente do Conselho Superior do Desporto de Portugal. Um episódio que foi marcante e que possa partilhar? Essa experiência não é uma experiência que tenha grande significado para mim. Nem esse organismo tem grande significado na trajetória do desporto em Portugal, porque é um organismo, não sei como está agora, mas era um organismo que era constituído, digamos, de forma corporativa, ou seja, as pessoas que faziam parte do organismo era por inerência, pertencerem a determinados órgãos, de modo que, digamos, os interesses de cada entidade estavam ali sempre representados e o próprio Conselho não conseguia exercer, digamos, a sua função de Conselho, porque os indivíduos que o compunham estavam muito mais preocupados em fazer valer os interesses da entidade a que estavam ligados e não do todo. E quando eu comecei, exatamente, foi a pôr-se o problema do alargamento, tínhamos que nos pronunciar sobre o alargamento do número de clubes da Primeira Liga, o alargamento, a restrição, de modo que foi logo uma batata quente que a gente teve nas mãos. Sr. Professor, receitas para sobreviver
eu acho que esse é o caminho que hoje toda a gente anda à procura, e eu acho que não pode haver receitas para sobreviver, porque o essencial da vida não é a sobrevivência. Infelizmente, a vida converteu-se na última dúzia de anos, dúzia e meia, converteu-se realmente mais em sobrevivência, em luta pela sobrevivência, do que em fruição da própria vida. E, portanto, essa luta, essas receitas para a sobrevivência, para mim, tem já uma conotação negativa desta era insana que estamos a viver, em que realmente estamos a lutar para sobreviver como se fôssemos animais esfaimados. Digamos, os seres humanos vigiam-se uns aos outros em nome da competitividade, porque têm que passar a perna ao seu vizinho, senão não conseguem chegar mais à frente. E, portanto, eu acho que estamos a viver um período de uma regressão civilizacional atroz. O progresso tecnológico não foi acompanhado por um progresso ético, por um progresso cívico, e essa é uma necessidade vital. Esta consciência existe nos mais novos? É sempre difícil a gente generalizar, quer num sentido, quer noutro. O que eu acho, pelo menos da experiência dos meus últimos anos, em que dava aulas no curso de doutoramento, começava a aparecer cada vez mais jovens que tinham uma consciência do vazio, de que isto que não levava a nada. Mas ainda era uma minoria, mas eu tenho a esperança, porque sou um cético, e o cético é aquele indivíduo que não está satisfeito com o que existe, e portanto tenho sempre essa esperança de que, apesar dos caminhos serem difíceis, de que a gente seja puxado para a frente por essa esperança, por essa ilusão. Tem muitos amigos? Tenho muitos inimigos. Essa certeza eu tenho, porque acho que a minha vida foi uma vida em nome de causas. Sempre me bati por causas. Não estou a dizer que não tenha cometido erros, que não tenha cometido atropelos, mas sempre me bati por causas, e quem se bate por causas naturalmente faz muitos inimigos. Mas também acho que tenho muitos amigos, e a gente tem amigos às vezes mesmo sem os conhecer. Mas com certeza. Quando fala em nome dos outros, quando toma posições pelos outros, a gente está fazendo amigos. E sobretudo no mundo lusófono, por esse mundo fora, tenho realmente muitos amigos. Acredito que sim, porque é mestre. Não sou mestre. Acho que a nossa vida é muito curta para a nossa necessidade de aprendizagem. Nós, os humanos, morremos sem termos aprendido o suficiente para levar uma vida com alguma sabedoria. E, portanto, quando se diz que aprendemos durante toda a vida, é uma verdade, temos essa necessidade. Sim. Eu aqui há tempos publiquei um pequeno texto que dei o nome de Sabedoria Grisalha, porque queria dizer, não, parafraseando, digamos, o adjetivo daquela frase infeliz de alguém, de um deputado que chamou aos idosos peste grisalha. Sim. E eu quis dizer o contrário, é que só os cabelos brancos é que nos permitem atingir alguma sabedoria. A sabedoria adquire-se ao longo da vida, mas também fazendo por isso, digamos, confrontando as nossas situações do dia-a-dia, os nossos erros, as nossas experiências, sempre com novas ideias, com outras convicções, com outras maneiras de ver, e, portanto, é uma sabedoria grisalha. Um livro preferido? Não há propriamente um livro, digamos, há muitos livros que me marcaram marcam muito os poemas do Fernando Pessoa, porque é realmente um filósofo. Marcou muito a Ilíada do Homero, a Odisseia. Marcam muito os livros do Miguel Torga. Sim. É um transmontano. Absolutamente. Mas que diz a alma transmontana, que diz os lugares como ninguém é capaz de dizer. Enfim, marcaram os livros do Saramago. Alguns livros, para mim, excepcionais. Algum que possa referenciar para os Olha, o primeiro ouvintes? livro que eu li foi A Jangada de Pedra. Sim. E que alimentou muito as minhas convicções, porque, digamos, eu tenho uma paixão pela lusofonia, e é uma utopia, é do mundo lusófono,
e portanto, e a Jangada de Pedra foi o primeiro, veio mesmo ao encontro. Na altura eu também era pró-reitor na Universidade do Porto e tinha sido incumbido pelo professor Alberto Amaral, a meu ver, o maior leitor da Universidade do Porto. Até sempre, peço desculpa porque eu não conhecia aqueles que já faleceram, mas aqueles que eu conheci, e portanto incumbiu-me de montar relações com o mundo lusófono, sobretudo com o Brasil, e portanto essa Jangada de Pedra veio-me reforçar. Mas digamos, um dos últimos do Saramago, o Caim, fez-me rir, a Bandeiras Despregadas também. Enfim, e do lado brasileiro também temos livros excepcionais, também temos autores excepcionais. Humanidade sem rumo. Sim, eu acho que basta a gente atender, digamos, àquilo que acontece ao nosso redor. Nós nunca assistimos a tantas conferências e a tantos livros sobre o sucesso. A gente entra, por exemplo, nos aeroportos, vê aquelas livrarias, e 90% dos livros são de conselhos para isto, conselhos para aquilo, o que significa que nunca houve, como até hoje, uma horda, uma legião tão grande, digamos, de oferta de orientadores e de orientações, o que significa que temos falta delas, portanto, digamos, o que significa que a procura nunca foi tão grande. E, portanto, temos fome, temos necessidade de considerações, de orientações fiáveis, e o facto de haver aí tanto guru, tanto guia, significa que não temos nem orientações, nem guias confiáveis, e, portanto, essa humanidade está sem rumo. Se vir os líderes que hoje o mundo tem, quais são qualquer guia do mundo, qualquer líder que nos mereça inteira confiança, tirando o Papa Francisco? Pois claro. Qual deles? E acho que antigamente, há uns anos atrás, independentemente das opções ideológicas, políticas de cada um, mas havia, digamos, uma série de líderes em que a gente confiava, que sabia que a gente apostava em servir convictamente, digamos, que serviam com convicção, digamos, os caminhos, as visões que tinham para a humanidade. Hoje isso não acontece. Muito bem. O Sr. Professor referiu há pouco tempo, portanto, a questão de que foi pró-reitor da Universidade do Porto. Sim. Qual o grande desafio, a grande missão? A grande missão que eu tive na altura, foi a que eu referi, foi de estabelecer um relacionamento com o mundo lusófono. A nossa Universidade do Porto era uma universidade doméstica, não tinha grandes relações internacionais, e nós tivemos a visão de que tínhamos que começar pelo lado dos países lusófonos, e conseguimos, com o Brasil, um grande sucesso. Conseguimos pela primeira vez na história das universidades, se tivesse realizado aqui no Porto o primeiro encontro do Conselho de Reitores do Brasil e do Conselho de Reitores de Portugal, e de então para cá, digamos, pelo menos no concernente ao Brasil, a Universidade do Porto chegou a ser a universidade fora do Brasil que tinha mais estudantes brasileiros. Muito bem. E nós notamos hoje na nossa universidade a quantidade de jovens estrangeiros que andam, nomeadamente, creio que os brasileiros, que ainda continuam a ser o maior número, e isso trouxe uma grande riqueza, não apenas para a universidade. Quando digo riqueza, digo no plano cultural, de relações humanas, para a cidade. Acho que a nossa absolutamente, é um crescimento. É um crescimento notável, e simultaneamente isso também contribuiu para que, digamos, que a Universidade cumprisse uma das suas funções. Está ao serviço do país, está ao serviço da internacionalização do país, do seu povo, da sua cultura, e acho que isso foi conseguido. Zeca Afonso, o que lhe diz? Zeca Afonso foi o maior cantor de intervenção do seu tempo, e se ele tivesse cantado em inglês, isso então teria sido, digamos, o clímax. Era uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma generosidade extraordinária. Nas minhas idas, por exemplo, a Moçambique, ele foi professor no liceu, não sei se foi no liceu, se na escola comercial, não tenho a certeza, mas julgo que foi na escola comercial em Maputo, digamos, onde compôs grandes canções, digamos,
E portanto ele lá continua a ter uma áurea muito grande, deixou um rastro de luz atrás dele. E eu tive a felicidade, quando eu vim do meu doutoramento, eu concluí o doutoramento na Alemanha Oriental, e portanto entrei no avião no aeroporto de Berlim Oriental, que se chamava Schönefeld, um avião que vinha da Roménia, e fiquei exatamente numa fila de 3. Eu fiquei sentado ao lado dele, ele vinham 2, ele e a mulher. Ele tinha uma doença que, enfim, não sei o nome técnico, mas era hipocinética, ou seja, era quebra de perda de tonicidade muscular, que não conseguia sequer pegar na colher e no garfo para levar a comida à boca. Era a esposa, e fiquei ao lado dele, e portanto com uma relação, imediatamente no tocato lá, digamos, ele era igual no modo de ser àquilo que cantava, àquilo que diziam os seus textos. Portanto tenho desse convívio que foi de 3, 4 horas de avião, ficou uma memória de grande saudade, de grande admiração. Não volta a haver outro igual. Sim. 0 a 10, quanto gosta de bacalhau? 11. Bom. Gosto 11. Não, para a noite eu comi em casa. Sim. Lá no Dia dos Pais, lá a minha mulher e os meus filhos, foi um bacalhau. Muito bom 11. É 11. Orgasmo no telejornal. Quer comentar? Não, isso foi uma expressão que eu usei aqui há tempos, porque eu acho que tem havido nos últimos tempos, nos últimos anos, há um alinhamento ideológico nítido dos pivôs do telejornal português pelas políticas austeritárias. E sempre que acontece alguma coisa que contrarie, digamos, a recuperação que estamos a ter, nota-se nos pivôs, nomeadamente a RTP1, uma espécie de orgasmo. Parece que entram em êxtase. E isso irrita-me solenemente. De resto, eu acho que, digamos, a mídia, com raras exceções, se tornou também na caixa de ressonância dessas políticas austeritárias. É hoje a grande caixa de amplificação da ressonância, e tem aí, digamos, grandes, esse evangelho do credo neoliberal tem ali grandes pregadores, tem ali grandes apóstolos. Quais os bens cruciais para a felicidade humana? São aqueles que o dinheiro não compra. E é tudo que tem a ver com o ócio criativo, com a espera, com a contemplação, com a demora. E nós precisávamos realmente de ter um Deus da lentidão. Há um livro que é de um filósofo que está a fazer um grande sucesso na Alemanha, um paradoxo que ele deu, que é Byung-Chul Han. E tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço. Mas outros autores também chamam a atenção para isso, o Jean Serrois. Nós vivemos numa sociedade apressada, da agitação, da hiperexcitação, do frenesim, e portanto, mas apesar de tudo chegamos sempre atrasados ao encontro connosco mesmos e transportamos às costas o nosso próprio campo de concentração. Portanto, falta-nos tempo para a demora, para a meditação, para a contemplação. Aqueles grandes pensadores, digamos, da Idade Moderna, que adquiriram todo aquele pensamento deambulando pelo campo, deambulando pela paisagem, digamos, observando. Isso hoje desapareceu. Nós vivemos numa hiperagitação, saltamos de um instantâneo para outro instantâneo, e portanto é isso que nos falta, digamos, para alimentar a utopia da felicidade, porque a felicidade é de certa forma como a linha do horizonte. A gente aproxima-se e à medida que está a chegar em trás dos montes, a gente tem muito bem essa ideia, porque a gente vê aquela sucessão de montes, e quando chega ao cimo do monte há outro monte logo adiante, e quando a linha do horizonte também chegamos a ela, e ela aparece cada vez mais além. E a felicidade também é isso. A felicidade é a nossa vida, que decorre fundamentalmente num mar de incerteza, mas alimentada pela esperança de que temos que colocar sempre desafios quase que intransponíveis, digamos, para chegar a lugares quase impossíveis, mas a esperança leva-nos a alimentar isso, e eu acho que a felicidade é ter essa esperança de chegar ao impossível.
Eu estava a ouvir o Sr. Professor e estava-me a recordar de um título de um livro que vi e que de algum modo discordei, gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor, que é fazer mais em menos tempo. Não devia ser ao contrário? Fazer mais em menos tempo. Eu acho que hoje, voltando assim atrás, há uma expressão que não sei de quem é, que diz era tão pobre que não tinha tempo algum, só tinha dinheiro. Já não sei, é mais ou menos assim a citação, só tinham dinheiro. Não? E portanto eu acho que nós hoje precisamos de tempo, de fruir o tempo e de o fruir em nome de ideias superiores, não, ideias utilitárias, pragmáticas, não desse tipo, para que não seja o tempo a comandar-nos, que é o que acontece agora nesta sociedade apressada. O Deus da pressa é aquele que hoje rezamos, em vez do Deus da espera, do Deus da lentidão, da meditação, da convivialidade, do ócio criativo, da cooperação com os outros, da abertura aos outros, à amizade, ao cultivo dessas relações que são autenticamente humanas, com o entorno material, com o entorno cultural, com o entorno social. E portanto, para isso a gente nunca mais não tem tempo. E aquilo que dá sentido à vida vem daí. E isso está-se perdendo. Amar ou ser amado? Julgo que são as duas coisas, simultaneamente. Ninguém é amado se não amar. E quanto mais amados nós somos, acho que também maior é o nosso capital para amar os outros, para nos entregarmos, digamos, aos outros. Mas sem amor, sem amizade, sem, digamos, esta empatia, que é a condição básica, esta disponibilidade, esta abertura para o outro, eu acho que estamos criando um mundo novamente animalesco, como diz o António Damasio, ou voltamos a aprender esses sentimentos do relacionamento com os outros, ou nos vamos matar uns aos outros como animais. Portanto, ou adquirimos os sentimentos da humanidade, e que quando Moisés desceu com aquelas tábuas lá de cima do Monte Sinai, digamos que as pregou aqueles mandamentos: amarás o próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás. Se cá voltasse, ele tinha que escrever novamente, porque hoje volta-se a matar de outra forma. Há uma minoria que rouba a grande maioria da humanidade conscientemente, objetivamente. As políticas são instituídas para isso. É uma prática do esbulho. Estamos numa era do esbulho, em que a maioria da humanidade é esbulhada, é expoliada por uma minoria. E isto dá que pensar. De resto, hoje não se comemora, mas faz hoje anos que o Iraque foi invadido. Faz hoje anos isso. E a gente devia refletir o que é que resultou daí e o que é que determinou, digamos, aquela operação de rapina, aquela operação de destruição. Big Brother na universidade. Não, como sabe, o Big Brother é um programa de exclusão. Sim. Em que quem lá vai apenas tem uma autorização temporária para participar, mas sabe que vai ser excluído, não sabe quando será a sua vez, mas sabe que ela vai chegar. E hoje as universidades portuguesas estão também definhando à conta disso. Mais de 1/3 dos seus docentes está a contratos precários. É por isso que eu digo que a universidade incorporou de pior que tem esta era neoliberal. E portanto, esses jovens docentes também olham uns para os outros e estão numa competição insana, porque estão sempre a tentar empurrar, a ver se empurram, digamos, a exclusão para o vizinho de lado, que tratam como amigo, que tratam como colega. E este é um jogo em que está não apenas a universidade, mas nas empresas, em todo o lado, estes trabalhos precários. Esta nossa cidade do Porto, que tem crescido tanto com o turismo, etc., mas em que os jovens são sujeitos a empregos precários, a empregos com baixíssimos índices remuneratórios, e isto dá que pensar. Isto dá muito que pensar. Ou seja, o progresso não é para todos, a melhoria não é para todos, a vida parece que não está para todos.
Uns parece que têm que continuar a ser burros de carga para outros poderem andar em cima do elefante e julgando que assim se aproximam das estrelas e não aproximam nada. Nós estamos destruindo a humanidade. Com certeza. Ética, lei e moral não são coincidentes? Não, nunca foram. De resto, digamos, a própria justiça não tem por finalidade, o sistema judicial, digamos assim, dos tribunais, não tem por finalidade garantir a justiça. Tem por finalidade conter a injustiça dentro de limites toleráveis. Mas quando a gente vê, por exemplo, publicados agora, ainda saiu há dias o que em relação aos países da Europa, os índices de satisfação das pessoas com a qualidade de vida, e vê que em países nórdicos há um grande índice de satisfação, e uma das razões é ter injustiça, é não haver corrupção, ou seja, onde a ética impera mais. A ética é a parte, digamos, utópica, é a parte zela pelas regras do jogo resultantes do facto de vivermos uns com os outros, e portanto isso exige regras do jogo. Sim, sim. E a ética é que faz essas prescrições, esses imperativos. A moral é aquilo que já foi assimilado, e dessas leis é a parte, se quiser, a parte prática da ética, que é teórica, e a justiça ainda fica mais atrás. É que se a moral já está atrás da ética, a ética vai mais à frente, a justiça ainda não incorporou tudo o que é moral, sequer do nosso tempo. Às vezes tenta-se fazer uma justiça material, mas não se faz uma justiça moral. A gente podia referir uma série de casos a indivíduos que, porque têm muito poder, porque têm muito dinheiro, têm penas suspensas, e um desgraçado que é apanhado a roubar uns chocolates ou qualquer coisa num supermercado, imediatamente sabe o que acontece. Portanto, com isto eu não estou a fazer a defesa. Sim, com certeza. O que eu estou a dizer é que há ética, há moral e há justiça. Sendo que a justiça vai atrás da moral, nem sequer ainda atingiu o estado da moral, e a moral ainda está aquém da própria ética. O objetivo de vida? Acho que não tenho propriamente um objetivo de vida. Acho que todos nós temos a preocupação de levar uma vida que seja o mais decente possível, de tal maneira que quando a gente desaparecer, os nossos filhos, os nossos netos possam invocar o nosso nome com alguma dignidade. Porque aqueles que têm muito dinheiro, acho que se deixarem as fortunas aos seus filhos, aos seus netos, já deixaram alguma coisa. A grande maioria de nós que não tem essas coisas para deixar, a única coisa que tem para deixar é uma lição de dignidade, uma lição de alguma decência, sabendo quanto isso é difícil, digamos, atingir a dignidade em absoluto, a decência em absoluto. Uns conseguem mais, outros conseguem menos, mas todos fazermos um esforço para isso. Acho que é um grande objetivo da própria vida, digamos, uma vida que se pauta sobretudo pelo facto de deliberadamente não causarmos dano aos outros. Acho que isso já seria um grande ganho da nossa vida, se conseguíssemos isso. De que precisamos na vida? De amizade, de compreensão, de cumplicidade, de amor, de fraternidade. Olha, precisamos tanto destas coisas hoje. Isto dá a impressão que a gente que até está no púlpito de uma igreja, mas isto chegou a um ponto tal em que isto se tornou novamente uma religião. Sim. Porque estes valores são religiosos. Na hierarquia dos valores, chamamos religiosos aqueles que estão no topo, que dão um sentido a todos os outros, são os das ultimidades, que dão sentido a todo o resto. E estes valores hoje realmente são os valores religiosos, porque são aqueles que mais falta fazem para dar um sentido à nossa vida. O da família, o da amizade, o do amor, o da convivialidade, o da amizade autêntica, o da cooperação, o da disponibilidade para o outro. Nós vamos pela rua e vemos um indivíduo caído,
Isso já quase não nos causa grande apreensão. É um facto. Como foi receber a medalha de mérito grau de ouro da cidade? Digamos, foi orgulho, sim, e uma alegria muito grande e por não dizer, vaidade. Sim. E também o sentimento de justiça, porque eu fiz muitos inimigos a defender a cidade, a defender as instituições da cidade, da minha vida. Sim. Digamos, o facto de estar ligado à Universidade do Porto e ter vindo para aqui com 11 anos, continua a ser o transmontano de raiz, mas a minha cidade é o Porto. Absolutamente. Em qualquer parte do mundo, a minha cidade é o Porto. Os valores eu já os trazia do berço, mas aqui aprendi a dizê-los, aqui aprendi a cultivá-los, aqui aprendi a afirmá-los, aqui aprendi a bater-me por eles. E como dizia o Miguel Torga, que os valores querem-se sólidos como o granito e altos como a todos os clérigos. E a cidade, portanto, a cidade do Porto é muito desse granito e tem essa torre dos clérigos, e sociologicamente é uma cidade transmontada. 70% da população do Porto, de primeira, segunda, terceira geração, são altodorienses e transmontanos, e portanto essa costela está aqui muito vincada, e portanto eu tenho um orgulho muito grande. Não sou tripeiro, mas sou portuense. Sim. E acho que dei o melhor que podia também à minha cidade. O desporto é um instrumento de transformação individual e social. Bem, individual é todo indivíduo que pratica desporto transforma-se, não é? A própria condição física, quando a gente corre, se transforma, etc. Bom seria que fosse nesse sentido social onde queremos chegar, que fosse no sentido ético, porque ele foi idealizado para ser isso. Porque aquilo que justifica o desporto não é a fisiologia, o que justifica o desporto é a ética. Os exercícios desportivos são anímicos, eles só são físicos na aparência. Quando a gente vai para uma esteira rolante, quando a gente vai correr, digamos, a gente vai sobretudo exercitar a vontade, porque há duas vozes cá dentro de nós, uma a aconselhar-nos a desistir porque está a doer muito, e há um outro que é o nosso amigo: não, tens que superar, tens que transcender. E portanto são exercícios anímicos, volitivos, são exercícios éticos, e quando a gente está a jogar uns com os outros ou uns contra os outros, quando um nos aplica uma finta, nos passa a bola pelo meio das pernas, nos envergonha, sobretudo se tiver uma plateia ou uma bancada cheia, digamos que é um grande desafio, é um grande sal para a gente dominar os nossos instintos primários, e portanto ele tem essa dimensão educativa extraordinária, e foi isso que levou o Coberta a projetar, de que o desporto devia funcionar como um instrumento ético da sociedade, e que o atleta olímpico devia ser um exemplo do indivíduo que se transcende através da ética e da estética, e portanto que o desporto devia cumprir um papel de regeneração ética da sociedade. Essa era a utopia. Umas vezes a gente aproxima-se dela, ou segue-a, ou persegue-a, outras vezes afasta-se e vai em sentido contrário. Sr. Professor, pratica desporto? Já não pratico com a intensidade com que desejava, mas ainda tento fazer o meu jogo, embora os músculos já vão dando as suas queixas regularmente. Quais são os hobbies, Sr. Professor? Ler e escrever. Acho que são quase que dependente da leitura e da escrita, porque é aquilo que eu posso fazer neste momento e que me dá alguma fruição e que me ajuda, digamos, a tentar abeirar-me, sabendo que é impossível, de uma dose, de uma quantidade, de uma qualidade suficiente de algum saber. E a escrita nisso é um instrumento extraordinário, porque a escrita, quando nós estamos a escrever, nós estamos a, 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 aprimorar o pensamento, porque
há entre todas as coisas uma relação conteúdo e forma. E a linguagem é a forma das ideias. Quer a linguagem falada, quer a linguagem escrita, mas sobretudo quando a gente está a escrever, está simultaneamente a aprimorar as nossas ideias por dentro e a formar o nosso pensamento. Aquela frase que não nos soa bem, aquela frase que está cheia de ambiguidades, etc. E portanto a gente tenta corrigir, e à medida que vai dizendo as coisas cada vez mais aprimoradas, também percebe as coisas melhor, também vê as coisas melhor. Eu considero que a escrita, que a literatura, enfim, as grandes artes, a música, a poesia, tudo isso, são as artes que mais revelam os sentimentos autênticos da humanidade. Há 2 ou 3 noites estava a ver um filme, não lembro o nome, é um cantor alemão de áreas italianas, em que ele vinha realmente a fazer um grande elogio à Itália e ao povo italiano, porque diferente do povo, digamos, germânico, dos alemães, ele vinha dos povos do sul, essa linguagem, que põe os sentimentos cada vez mais à mostra, que os desnuda. E é isso que a gente precisa, é de trabalhar os nossos próprios sentimentos. Uma viagem que o marcou? Eu acho que todo o ocidental tem 2 viagens que precisa de fazer. É a Atenas e a Jerusalém e também Constantinopla. Eu fiz-las. E o português tem, sobretudo, uma viagem que não pode deixar de fazer, que é Goa. Porque Goa foi, digamos, como é que é dizer, digamos, o orgasmo, digamos assim, ou o clímax da expansão dos descobrimentos. Goa, de facto, é uma coisa extraordinária. E o Brasil, porque o Brasil é o Portugal imenso, e que justifica a existência da nossa aventura histórica. O ter desenhado com aquelas fronteiras aquele país, ter edificado aquele país, acho que é um feito extraordinário para um país tão pequeno como é Portugal. E essas viagens marcaram-me e marcam-me sempre muito. Que memória recorda do primeiro encontro consigo próprio? Tenho tido muitos encontros comigo próprio, quer no passado, quer no presente. Lembro-me de ir com a minha mãe a cavalo no burro da minha aldeia a Macedo Cavaleiros, quando completei o exame da 4ª classe, para o diretor aqui de um colégio de Vila Nova de Gaia me fazer lá uma espécie de exame de admissão. O pai dele era o chefe. Antigamente havia aqueles celeiros do trigo e do centeio, que é uma política do Estado Novo, e portanto era Macedo Cavaleiros, e lembro-me de ir a cavalo no burro, 14 km da minha aldeia, a fazer esse exame. Lembro-me que foi a minha 2ª viagem de comboio, quando depois vim a seguir em finais de agosto, que vim para Vila Nova de Gaia, apanhar o comboio, mudar no Tua, chegar à estação de São Bento e para apanhar o elétrico para Gaia. Lembro-me de subir, hoje sei como é que foi, hoje perguntei a um polícia lá na estação por onde ficava Gaia, mas ele disse, fica para além, mas aquilo era uma confusão. E lembro-me de subir a rua a 31 de janeiro, na altura era de Santo António, com a mala na mão, com 11 anos, suado, e na Praça da Batalha de chorar muito, e aparecer um polícia que me deu a mão e que me perguntou por onde ia. Eu disse que queria ir para a Vila Nova de Gaia, para o Colégio de Cristo Rei, e ele me colocar no elétrico, porque ele ia também para lá, ia matricular o filho dele, que se chamava Domingos, depois foi meu colega. Há assim muitos episódios pela vida fora. Enfim, no doutoramento, quando estava lá fora, e aqui a minha mulher e a minha filha de 5 anos e o meu filho de 3, enfim, os dramas das despedidas, o júbilo das chegadas, enfim, uma vida que não é fácil. Mas apesar de tudo, é nessa dificuldade
que está à fonte de uma intensa, não digo que a realização, porque a realização, sim, em certo sentido, na medida, não é da perfeição, mas da realização, porque quem nasceu numa aldeia de Trás-os-Montes, com 11 irmãos, filho de gente muito humilde, não nasceu para estas coisas, nasceu para outras, para ter ficado lá entornado. E portanto, são sempre encontros. E é isso que me leva, de vez em quando, tenho uma necessidade existencial, cada pouco tempo estou a fazer alguns desses caminhos, de ir ao túmulo, onde mudava de comboio das vindas, onde chorava copiosamente porque a linha que vinha de Bragança e apanhava a de Douro já não tinha retorno. Nas idas para cima, onde quando se mudava para a linha que ia do Toa a Bragança, começava aí a grande euforia, e vir à aldeia, percorrer aqueles caminhos. Enfim, são santuários, são uma espécie de santuários onde a gente se vai encontrar com valores sagrados, que são sagrados porque são valores que estão marcados como capelas, como altares no itinerário, digamos, da nossa vida. A morte é uma grande maçada? É uma coisa que me atormenta. Quem leu os diários do Torga vê que ele nunca conseguiu lidar bem com essa questão. Também não consigo. Das coisas que mais me custa, embora ir aos funerais dos amigos, é das coisas que mais me custa. Para mim é uma coisa terrível. Tem um abraço para entregar a alguém? Olha, neste momento queria entregá-lo assim, e aqui ao nosso camarada, ao nosso operador que aqui está, e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, um abraço muito apertado, com muita gratidão assim por me ter trazido aqui, porque ao dar-me a oportunidade de expressar estas coisas também é uma espécie de lavagem, de purificação da alma, de puração. E um abraço também aos nossos ouvintes pela gratidão, e de gratidão por nos estarem a escutar. Da minha parte é recíproco. O Sr. Professor é um mestre feliz de quem o ouve. Sr. Professor, que legado quer deixar? Não quero deixar propriamente legado, não tenho essa, nunca tive essa visão. Gostava que os meus filhos perdurassem para além de mim e da minha mulher, cultivando os mesmos princípios e valores que sei que eu vou fazer, e que a minha neta siga esse caminho. Isso é o grande legado. Eu gostaria que realmente que a humanidade que atravessasse este período negro, esta era de escuridão que estamos a atravessar, porque as reflexões que eu faço e as análises que eu faço levam-me a ver estes dias são muito semelhantes aos que antecederam o nazismo. Paz. São muito semelhantes. E, portanto, que a humanidade tenha essa coragem, que os cidadãos e que os portugueses que se libertem dessa canga histórica que nos ficou da Inquisição, que foi da subserviência, do medo, e que novamente está instalado, sobretudo nos mais jovens, nomeadamente dentro da universidade, que é o medo de falar, que é o medo para não perder, que não perdem quase nada, vivem com empregos precários, coisas flexíveis, coisas temporais, mas as pessoas até têm medo de perder isso. E, portanto, que se libertem do medo, que se libertem da subserviência, sobretudo em relação aos fortes, e que sejam enérgicos na defesa dos fracos. Bem-haja, professor Dr. Jorge Bento, pela presença na Rádio Metropolitana Porto. Eu fico muito grato. Estimados ouvintes, quanto a nós, até para a semana, terça-feira às 19, com repetição ao sábado às 13, quando consigo assistir ao programa Cláudia Moura à conversa com. Aquele abraço. Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo.